tinha razão, já estamos um pouquinho atrasados, né? A Bíblia tinha razão. E que horas tem, produção? Veja aí as horas, alguém me diga as horas aí. 10h58, tá? Tá na hora da Bíblia tinha razão. Eita glória, eita glória, 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 glória. Muito bem, já vai começar, a Bíblia tinha razão. Aleluia, glória. Te acalma, irmã. Se acalme aí, que a Bíblia tinha razão vai começar, tá? Legal demais? Muito bem, tá na hora do nosso quadro Uau, não é que a Bíblia tinha razão? Antes de começar aqui, eu vou mandando aqui um abraço aos nossos internautas que acompanham a programação do A Bíblia Tinha Razão. Mandar um abraço aqui ao pastor José Rocha, acompanhando nossa programação lá na área, parece que é a área 21, né? Pastor José Rocha, aquele abraço. Um abraço também para o pastor Ivanaldo, né? Eu não lembro qual é a área que o Ivanaldo tá, né? Mas aquele abraço para você, pastor Ivanaldo. Deus continue te abençoando de forma tremenda. Vamos lá, a Bíblia tinha razão. No A Bíblia Tinha Razão de hoje, nós vamos responder a pergunta da Andréia Silva. Ela é da cidade do Rio de Janeiro e ela quer saber se crente pode ficar possuído. O quê? Não acredito. Eu já respondi essa pergunta aqui já algumas vezes, né? E ela sempre volta por aqui essa pergunta. Um crente pode ficar possesso? Pode ficar cheio de demônio? O demônio pode se apoderar do crente? Será que pode? O que vocês acham, hein? Será? Eu já respondi essa pergunta, mas vou responder de novo. A gente tem que responder, né? E vou mostrar para vocês o que a Bíblia fala sobre esse assunto. Será que um crente pode ficar possesso de demônio? Depende, né? Um crente desmantelado, né? Um crente desmantelado aí. Só que no final eu acredito que não pode ser classificado como crente. Mas vamos lá, vamos responder a pergunta da nossa irmã Andréia. Não deixar de heresia. Vamos explicar aqui a pergunta da nossa irmã, né? Olha, ao longo dos anos a gente tem lidado com uma grande variedade de histórias, né, que afirmam até dar apoio a essas ideias de que um crente pode ficar possuído, né? Não acredito. Um crente pode ficar endemoniado e tal, né? No final todas têm um ponto em comum, todas elas têm um ponto comum. E elas subestimam, o que acontece? Acontece que a pessoa subestima o poder de Satanás, né? Subestima o poder do inimigo, o poder de Satanás, entendeu? Então, alguns pastores que andam por aí, que amam o chamado ministério de libertação, né? Porque antigamente os crentes eram libertos, hoje não são mais não, né? Hoje precisa de culto de libertação para libertar os crentes e tal. Tem igrejas, até nossas, da Assembleia de Deus, que tem culto de libertação. O quê? Não acredito. Porque no meu tempo, o crente era liberto na hora que aceitava Jesus, baseado na palavra que diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eita glória, eita glória. Mas hoje não, precisa de culto de libertação e tal, né? É assim mesmo, né? Chamado culto de libertação, ministério de libertação, que fazem tentativas corajosas, né? Umas mais do que as outras, para fornecer uma base bíblica a essa controvérsia de que um crente pode ser possuído por um demônio, né? O quê? Não acredito. Pode ser possuído por entidades malignas. Eu acho difícil, né? Eu tenho a certeza, né? Eu tenho a certeza que um crente verdadeiro não fica possesso. Satanás não encosta. Pode até encostar, mas entrar não entra. Não entra, né? Entra não. Então,
a Bíblia, ela enfraquece essas histórias. Ela enfraquece, né? A Bíblia enfraquece essas histórias. Primeiro, o próprio Cristo, a presença do próprio Cristo em nossa vida, ele impede, né, de um crente ser possuído por demônios. Cristo em mim, a esperança da glória. Entendeu? Então não tem como, né? Tem como, irmã. Se acalma. Calma ela aí, menino. Não, te acalma também, menino. Tu já tá com heresia. Menino aproveita também pra fazer baderna. Não, é porque a irmã tá emocionada. Deixa ela aí. Não tira ela não, irmão. Não tira não, diácono. Deixa ela aí. Ela se emociona, mas é assim mesmo. Então essa história de crente ficar possesso não existe. Isso não existe. A Cristo em nós, a esperança da glória. Entendeu? Então, a gente, usando essa ilustração de uma casa, né? Jesus pergunta como pode alguém entrar em uma casa onde há um homem valente e furtar os seus bens sem primeiro amarrar o valente, saqueando a sua casa. Está lá em Mateus, né? 12, 29. No caso de uma pessoa possuída por demônios, o homem valente é obviamente o diabo, né? É o diabo. O quê? Não acredito. É o diabo que está nele. Logo, no crente, quem habita no crente é o Espírito Santo. Eita glória! É o Espírito Santo, que é o valente, né? Então, é Deus. Se acalma, irmã. Calma. Calma. Respira, vai. Respira. Ajuda ela tá passando mal aqui. Tá quente aqui, né? Hoje não ligaram o ar-condicionado aqui. Tá bom, então vamos lá. Você vai deixar eu explicar? Tá. Então, o Espírito Santo é Deus, meus irmãos. O Espírito Santo é Deus. E quando ele entra na vida do crente, na hora que a pessoa aceita Jesus, o Espírito Santo entra nele. Entendeu? Então, essa força do argumento de Cristo leva de forma plausível e conclusa de que para demônios possuírem os crentes, deveriam primeiro deter aquele que ocupa o nosso corpo, que é o próprio Deus. Certo? Então não há nenhuma possibilidade de um crente, de um demônio entrar num crente. Crente verdadeiro não. Agora, crente pé de chinelo, né? Crente... Porque tem um Raimundo crente e tem um crente Raimundo, né? Tem um Raimundo crente e tem um crente Raimundo. Pé na igreja e pé no mundo. Aí esses aí, o diabo ciranda é sério, né? Ele entra, ele faz morada, ele convida para tomar uma pinga, um negócio, né? O quê? Não acredito. É verdade. Mas o crente verdadeiro, não, jamais, né? Jamais. Então, além disso, há um argumento igualmente incontestável contra a possessão demoníaca de crentes no Evangelho segundo João, né? Os judeus, mais uma vez, estavam acusando Jesus de ser possuído por demônio, lembra? Vocês lembram disso? Pois é. E eles diziam que Jesus tinha demônio, né? Jesus estava possuído por demônio, né? Deve ser possuído por demônio. E em vez de evitar as suas acusações, Jesus se dirige a eles, a seus acusadores, com a razão, a essência do seu argumento. Eu não tenho demônios. Eu não tenho demônios, porque eu honro ao meu Pai. Jesus está dizendo, porque eu sou crente. Não, volta para cá. Vocês já estão com heresia. Volta pra cá. Vocês já estão? Eu acho que vocês não são crentes, não. Olha, eu vou tacar esse chinelo aqui em vocês. Que coisa. Pera aí que eu pego já este chinelo aqui.
te taco já este chinelo aqui. Tu te ajeita, né? Olha o chinelinho, olha. Rapaz, meu pai do céu, tu te ajeita, rapaz. Não mexe nisso aí. Ei, ó o menino quer mexer aí. Mexe não, menino. Então vamos lá. Então, Jesus disse que ele... Cala a boca. Jesus falou que ele não tinha demônio. Por quê? Porque ele era crente. Porque ele honrava o Pai. João 8,49. Então é impossível perder esse ponto e ficar... ser crente a esse ponto e ficar endemoniado. E honrar a Deus ao mesmo tempo. São coisas que... sem pé e sem cabeça. Por fim, a Bíblia não contém um único exemplo de um crente endemoniado. Não possui nenhum exemplo. Pelo contrário, os ensinamentos bíblicos, né, é que os crentes não podem ser controlados por demônio, por entidades malignas, entendeu? E o crente não vive mais nem segundo a sua vontade, ele vive segundo a vontade de Deus. Segundo a vontade de Deus. Então o princípio é perfeitamente seguro. Se você é um seguidor de Cristo, o próprio Rei habita em você. O próprio Rei habita em você. E você pode descansar seguro de que maior é o que está em você do que o que está no mundo. 1 João 4,4. E no final chegamos a mais uma conclusão de que... Uau! Não é que a Bíblia tinha razão! Gente, a Bíblia sempre vai ter razão e nós sempre vamos estar equivocados, porque a Bíblia, ela é inerrante e infalível palavra de Deus. Depois de todos esses esclarecimentos, nos resta agradecer o seu carinho, sua companhia e a sua audiência. Eu prometo voltar amanhã, se Deus nos permitir, a partir das 9 horas com mais um Bom Dia Super Dia. Tenham todos vocês uma ótima tarde, a paz do Senhor Jesus. Vou deixar vocês com a Célio Trindade comentando as principais notícias do estado do Maranhão e do Brasil. A partir de agora, a conversa é com a Célio Trindade. Ele sempre traz aqueles assuntos mais relevantes, né? Das notícias que estão acontecendo no Brasil e no mundo, para que você possa ficar antenado, né, com o que está acontecendo no Brasil e no mundo. E de coração, eu agradeço o seu carinho, a sua companhia e a sua audiência. A todos vocês, uma ótima tarde. A paz do Senhor Jesus. Fui! Chegamos ao final de mais um programa. Bom dia, Super Dia! Rádio Renascer HD, a rádio do momento. Acesse nosso site renacerhd.vipfm.net ou baixe o nosso aplicativo na Play Store. Rádio Renascer HD. E ouça a melhor web rádio do Brasil em qualquer lugar. Rádio Renascer HD, a rádio do momento. Transmite sua programação do bairro Santa Efigênia, São Luís, Maranhão, para todo lugar. E para você que deseja um programa na Rádio Renascer HD, temos espaço disponível na grade da nossa programação para igrejas, programas individuais, programetes e muito mais. Anuncie sua empresa conosco. Para mais informações, WhatsApp da rádio 98 987 31 36 96 987 31 36 96. Direção geral, Pastor Samuel Gomes e equipe de locutores. Rádio Renascer HD.